Olá, o pessoal que nos acompanha nas plataformas digitais e também pelo rádio, no Facebook, no YouTube do RBV Notícias. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Maurício Magalhães Costa. Ele que é médico e é integrante também da Academia Nacional de Medicina e autor de um livro que fala sobre câncer de mama. Então a gente estará conversando sobre esse tema importante, sobre saúde. Olá, doutor Maurício, tudo bem? Claro, muito prazer, é uma honra estar aqui falando hoje. Bom, eu sou médico mastologista, eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu formei aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro há 40 anos, fiz a minha especialização aqui, fui para a Suécia, onde eu fiz uma especialização, e depois voltei e me dediquei à Universidade Federal do Rio de Janeiro durante toda a minha vida, e nesse período eu tenho atuado com foco realmente em câncer de mama. E, como você já disse, atualmente eu sou membro da Academia Nacional de Medicina e sou presidente da Sociedade Mundial de Mastologia. Eu tenho tido uma atuação também muito intensa junto às sociedades médicas, tanto da América Latina como internacionais. Muito obrigado por destinar aí uma parte do seu tempo, da sua agenda, para estar conversando com todo o nosso público aí através das emissoras RBV Rádios, aqui no meio oeste de Santa Catarina, e também para o mundo todo, através das nossas plataformas digitais, o YouTube e o Facebook do RBV Notícias. Doutor, como surgiu a ideia do livro Câncer de Mama, Aprendendo a Prevenir e Superar? Olha, na verdade, esse é o quinto livro que eu escrevo. Eu já escrevi outros livros, inclusive lancei um livro na França, vários livros aqui no Brasil, e sempre com esse enfoque de ensinar as pacientes, porque eu acredito que a informação, o desconhecimento, às vezes, imobiliza as pessoas, cria mitos, fantasias, e nós temos que enfrentar os problemas de frente, tem que conhecer, saber para tomar as decisões. Atualmente, a medicina como um todo, a ciência, ela caminha também muito com a participação do paciente. O paciente participa da tomada de decisões. E ele precisa estar bem instruído, bem informado para poder fazer as suas escolhas. Então, há muito tempo que eu venho trabalhando com isso. E esse livro, né, esse em particular, foi feito durante a pandemia. Como chegou em março do ano passado, que o Brasil, o mundo parou, e eu fiquei 45 dias em casa, e vários clientes já vinham me falando da dificuldade de buscar na internet, através do Google, respostas para as suas perguntas. Então, quando eu cheguei em casa e me vislumbrei que eu teria talvez uns meses em casa parado, eu falei, não, está aí, eu precisava desse tempo. Então, eu me dediquei a isso. Eu listei 120 perguntas e eu fui no Google buscar as respostas para essas perguntas. Então, são 120 perguntas que são respondidas em 2 a 3 parágrafos cada uma, numa linguagem acessível, mas, ao mesmo tempo, muito consistente, científica. Não é uma também pergunta para pessoa totalmente leiga, é para pessoas que querem realmente entender um pouco sobre o assunto. A primeira pergunta do livro é o que é o câncer? E a última é sobre os direitos das pacientes e como elas se reabilitam, voltam para o trabalho e têm filhos, como conduzem gestações depois de um câncer de mama. Quer dizer, é um leque enorme. Não é um livro especialmente sobre câncer, é um livro sobre cuidados com as mamas, como prevenir, como diagnosticar precocemente e depois como se reabilitar de um câncer, porque, atualmente, 90% das mulheres que têm câncer de mama ficam curadas. Então, nós temos que considerar que você tem uma chance muito grande de estar nesse grupo, de ficar boa e de nós podermos voltar a uma vida plena e normal. Doutor Maurício, nós temos o Outubro Rosa, que se tem um apelo maior para esse tema, um mês do ano, mas é um assunto que ele merece atenção sempre, né, doutor? Pela importância que se tem e que o senhor já citou aí alguns dados. Exatamente. O câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres. Corresponde a mais ou menos 20% de todos os cânceres são os cânceres de mama. E ele passa a ter uma importância muito grande porque, por razões que nós não conhecemos completamente,
ele está aumentando, o câncer está aumentando, as pessoas estão vivendo mais, há mudanças nos hábitos. E, por exemplo, sempre foi uma doença mais comum nos países mais desenvolvidos. O que nós estamos vendo hoje é que, mesmo em países menos desenvolvidos, os países de baixa e média renda, também estão aumentando a sua incidência de câncer, provavelmente pela incorporação de hábitos dos países mais desenvolvidos, hábitos alimentares, hábitos reprodutivos, as pessoas estão tendo menos filhos, filhos mais tarde, fazendo reposição hormonal. Então, uma série de fatores que contribuem, não é que sejam causas, mas contribuem para esse aumento. Então, esse assunto tornou-se de grande valia, de grande importância. E, segundo, as mulheres têm cada vez um papel mais importante na sociedade. Hoje, no Brasil, quase que 50% das chefes de família são mulheres que conduzem a sua família, que são, vamos dizer, como se falava antigamente, amigos de família, realmente levam a família, são responsáveis pelo maior contribuição. E como essas mulheres estão tendo filhos mais tarde, estão tendo câncer mais cedo, é muito comum a associação de mulheres com câncer com filhos pequenos. Então, isso tem uma implicação também socioeconômica, psicológica, psicossocial muito importante. Então, é um tema que não é uma doença só de pessoas idosas, é uma doença de mulheres. Eu tenho mulheres de 24, 25 anos com câncer de mama no consultório e no hospital público. Então, nós precisamos ver esse assunto, a importância dele o ano inteiro. Nós temos o Outubro Rosa, mas é um tema de uma importância o tempo todo. A linha de baixo do título do seu livro fala Aprendendo a Prevenir, doutor. A gente sabe que o câncer tem fatores genéticos. Essa palavra prevenção, é possível prevenir o câncer ou a prevenção é mais aí no sentido de diagnóstico precoce, enfim, e tratamento? Na verdade, é nos dois sentidos. Porque prevenir, a gente chama de prevenção primária e secundária. A prevenção primária é você evitar ter a doença. Por exemplo, você tomar uma vacina é uma prevenção primária, você está prevenindo, está ligado ao estilo de vida. Hoje sabe-se que as pessoas que mantêm o peso, controlam o peso, que praticam exercícios físicos, essas pessoas têm menos chance de ter câncer, em geral, não é só câncer de mama, câncer em geral. Então, essa seria a prevenção primária. A prevenção, não existe ainda vacina para câncer, mas existem essas medidas gerais. No caso do fumo, tabaco, você não fumar, você está prevenindo o câncer de pulmão. Agora, o segundo passo é a prevenção secundária, que seria o diagnóstico precoce. Porque quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de sucesso, menor a complexidade do tratamento e menor o custo. Porque o tratamento de uma paciente com câncer inicial é uma cirurgia simples, enquanto que um tumor mais avançado implica em cirurgias maiores, em cirurgias reconstrutoras, muitas vezes associadas à quimioterapia, à radioterapia, que implicam em mais custos para a paciente, para o seu plano de saúde, ou para a sociedade como um todo, se ela fosse tratar no SUS. Então, até do ponto de vista socioeconômico, um diagnóstico precoce e permite que você volte a trabalhar mais precocemente e, consequentemente, você esteja economicamente ativa. Então, sobre todos os aspectos, é melhor você prevenir, seja evitando a doença ou seja diagnosticando numa fase bem precoce. Muito se fala da importância das mulheres fazerem o exame do toque e também o exame da mamografia, ou seja, são duas questões importantes de se falar aí, né? Olha, ambos são muito importantes. A mamografia é uma ferramenta muito útil, ela deve ser feita principalmente a partir dos 40 anos, porque ela ajuda pouco antes dos 40 anos, mas em casos selecionados, sob orientação médica, ela poderá ser feita antes dos 40 anos. A ultrassonografia também ajuda bastante, principalmente mulheres jovens, com mamas mais densas, quer dizer, com muita glândula mamária, mas, de qualquer maneira, o autoexame é muito importante.
A paciente deve aprender a se autoexaminar. Isso ela pode evitar que ela pode fazer com que o diagnóstico seja mais precoce. O ideal é sempre o diagnóstico ser feito numa fase subclínica, ou seja, quando ele não é palpável, quando ainda não palpa nada, mas a radiografia identifica um pequeno tumor de mama. Isso seria o ideal. Mas não sendo possível, pelo menos que é melhor ela detectar um nódulo de 1 centímetro que um de 4 centímetros. Então, se ela tiver o hábito de se autoexaminar todo mês, depois, durante o banho, ela tem que criar um hábito. O médico dela tem que ensinar como fazer isso com a ponta dos dedos, ela palpar toda a mama. Eu geralmente recomendo uma vez por ano, uma vez por mês, durante o banho. Ela pode, com a ponta dos dedos, palpar toda a mama, ainda com a mão ensaboada, que facilita o exame. Ela faz de um lado, com a mão esquerda ela faz do outro lado. Dessa maneira, ela pode detectar pequenas alterações e, consequentemente, detectar uma anormalidade. Agora, sempre tenha em mente que 90% dos nódulos palpáveis são benignos. Então, o fato da mulher palpar um nódulo não quer dizer que ela esteja com câncer. Simplesmente, ela deve procurar um especialista para esclarecer a natureza daquele nódulo. Uhum. E há vários tipos de tumores de mama que variam aí com relação à gravidade e que, em alguns casos, deve ser feita a retirada da mama, né? Que seria o caso mais grave, doutor? Olha, não obrigatoriamente. Quando eu comecei a mastologia, todas as mulheres eram tratadas com mastectomia. Todas tiravam a mama toda. Era o padrão, isso na década de 80. Felizmente, isso mudou. Atualmente, 60% das mulheres são tratadas de forma conservadora. Em alguns casos, essa é feita a mastectomia, a retirada da mama. Mas, nesses casos, sempre associada a uma reconstrução. Então, você tira a mama, mas na mesma ato você faz uma reconstrução, coloca um implante, ou roda um retalho, ou seja, existem diferentes técnicas que permitem que a mulher recupere a sua autoestima, a sua integridade física e possa continuar a vida com total confiança e otimismo. Doutor, tem câncer de mama em homens também, né? Ele é menos recorrente, mas existe, né? Ele é muito menos frequente. É mais ou menos para cada 100 casos de mulher, tem um caso em homem. É muito raro, mas existe. É sempre o homem ter que estar atento. Se ele notar um nódulo, um caroço na mama, ele deve procurar um especialista. Mas, felizmente, a grande maioria, quando isso acontece, não é maligno. A secreção que sai do mamilo ou, eventualmente, sangue, pode significar alguma coisa nesse sentido de tumor, doutor? Sim, sim. É um sinal que deve se atentar as pessoas também? É valorizado, principalmente quando ele é sanguinolento. Se sair sangue pelo mamilo, ou uma paciente que nunca teve secreção nenhuma e, de repente, começa a sair a secreção, pode ser que seja alguma patologia, mas não é obrigatoriamente câncer, pode ser um papiloma, uma ectasia ductal. Existem outras situações patológicas benignas que também causam isso. E uma vez esclarecida, seja através de uma punção, de um método de imagem, isso tudo se esclarece e a gente fica tranquilo. Doutor, o Brasil precisa evoluir ainda a questão de legislação, de tratamento de câncer de mama e de outros tipos de câncer. O senhor falava que o seu livro termina falando e informando a respeito de tratamento e de direitos, né, das pessoas que têm a doença. O que o senhor pode falar a respeito desse assunto? Olha, o problema é que o Brasil tem um arcabouço legal muito bom, as leis são muito boas. O que a gente não consegue é que elas sejam cumpridas. Quer dizer, no Brasil existe uma lei que determina que toda mulher, uma vez diagnosticada com câncer, ela, no prazo máximo de 2 meses, ela tem que ser tratada. E, infelizmente, isso não acontece no sistema público. Ele garante as cirurgias reconstrutoras para todas as mulheres com câncer de mama, mas isso, na prática, não acontece. Os hospitais públicos acabam não oferecendo isso às pacientes. Então, as leis até que são boas, são bem pensadas e são promulgadas, e elas existem,
O problema é que elas não são cumpridas. Esse o que a gente precisa fazer, é que o direito seja exercido, que as pessoas efetivamente tenham acesso ao diagnóstico precoce, tenham acesso à mamografia, que isso a lei garante. A lei do SUS garante mamografia, a lei do SUS garante o tratamento, garante a reconstrução, garante o tratamento, mas, na prática, isso esbarra em outras dificuldades. O grande problema é o acesso. Nós fazemos o diagnóstico, mas não conseguimos que as pacientes sejam tratadas com a mesma agilidade que deveria. Então, é claro que há um esforço para isso ser mudado, as prefeituras, as secretarias têm modificado, mas ainda esbarra nessas dificuldades. Por exemplo, uma outra coisa, já existe um consenso mundial de que as mulheres todas devem ser tratadas em centros integrados, um local onde ela entre, ela faça o diagnóstico, o tratamento, a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, tudo num só lugar, seriam os centros de mama. Isso é um esforço, nós estamos tentando há muitos anos que isso seja implantado no Brasil, seja implantado na América Latina, como todo. Ontem à noite eu participei de uma reunião com uma rede de centros na América Latina, a gente está sempre tentando criar ações, mecanismos para estimular isso, mas isso sempre esbarra em dificuldades, cada vez de uma maneira. Quer dizer, a lei, respondendo a sua pergunta, as leis são boas, as leis protegem, mas nós não conseguimos que as leis sejam efetivamente cumpridas. Infelizmente, que pena. Doutora, a segunda palavra-chave da linha abaixo do título do livro, do senhor Câncer de Mama, aprendendo a prevenir, que a gente já falou, e superar. Superar é uma palavra-chave também aí para as pacientes que têm essa doença. É porque existe um estigma com a palavra câncer. Eu me lembro quando eu comecei, as minhas pacientes assim, aquela doença, não se dirigiu ao câncer, aquela doença, porque era sinônimo de morte. Você ter câncer era o mesmo que dizer, olha, é um atestado de óbito, você vai morrer. E isso não é mais verdade. Atualmente, a maioria das pacientes, como eu já falei, elas respondem muito bem ao tratamento e têm uma perspectiva de vida muito longa, normal. Então, o que eu procuro colocar para os pacientes é sempre existe um livro de uma paciente americana que passou por essa situação, que ela diz assim, ainda compro bananas verdes. O que é isso? Só compra banana verde quem acha que vai comê-las maduras. Ninguém que acha que vai morrer hoje compra banana verde. Banana verde é porque você acha que vai comê-las daqui a alguns dias. Quer dizer, você tem a expectativa de viver. Então, eu sempre falo para os pacientes, olha, vocês estão continuar comprando banana verde. Vocês têm que sonhar que vocês vão viver. Vocês sonhar que vão superar isso. E nós vamos estar do seu lado para te dar todo o apoio. Eu tenho condições de te oferecer o melhor, os melhores caminhos, o melhor tratamento, colocar nas mãos dos melhores profissionais para vocês terem o acesso a todo um conjunto de ferramentas que vão lhe dar uma grande chance de superar. Mas existe a atitude da paciente é a mais importante. Eu me lembro quando eu comecei na faculdade, um professor, acho que nas primeiras aulas, ele perguntou aos alunos assim, qual é a doença, qual é o paciente mais difícil? Qual é o caso mais difícil? Aí nós, ali no início da faculdade, é câncer, é o paciente que tem Alzheimer, é o paciente isso. Aí cada um falou uma tragédia, assim. Aí ele virou e falou assim, não, o pior paciente é aquele que não quer se curar. Esse é o paciente, é impossível você curar uma pessoa que não quer ficar boa. Então, procuro colocar para os pacientes, e isso vai superar, é você ter uma atitude positiva diante da vida. Todos nós vamos morrer um dia, mas a gente vive como se não houvesse esse dia, como se esse dia estivesse muito distante. Então, é chegar para esses pacientes e não perca essa visão de longo prazo. Não perca, você está com uma doença que você não tem culpa, você não pode olhar para trás, onde é que eu errei? Você não errou, isso é o seu destino, é a sua história. Você tem que superar isso, você tem que enfrentar. Vamos em frente, nós vamos estar no mesmo barco, eu vou te ajudar a passar por isso. Mas é preciso o paciente querer passar por isso. É uma superação, apesar, claro, de todos os desafios que a gente sabe que a doença tem, é uma superação
muito mais do que dificuldade, é uma palavra que significa motivação, né? Pelo que a gente conseguiu entender da sua resposta e muito legal esse bate-papo, doutor Maurício. Quero lhe agradecer e deixar aqui o espaço aberto para suas considerações finais. Se o senhor acha que tem alguma coisa importante que não foi dito, não foi perguntado, o senhor fica à vontade. E gostaria também que falasse a respeito aí as informações sobre o seu livro. Olha, eu acho que a grande mensagem é da esperança. A paciente que teve câncer, é muito comum, aquilo que eu já falei antes. A paciente fala assim, por que eu? Onde é que eu errei? Que mal que eu fiz? Eu sou tão boa? Não, todo mundo, ninguém fez por merecer isso. Isso aí é o seu destino, é a sua história. E você tem que, vamos em frente. São dois livros. Um é aquele, primeiro a gente aprenda a compre bananas verdes. O outro é assim, primeiro a gente chora. E claro, você recebe uma notícia dessa, primeiro a gente chora, ninguém deseja passar por isso. Quando eu falo assim, eu não estou minimizando o problema. Deve ser difícil. É claro que eu também teria dificuldade de ouvir essa informação, essa notícia. É uma ameaça. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dizer assim, bom, tudo bem, agora eu vou enfrentar, como a gente já enfrentou e enfrenta todo dia. Nós todos estamos passando ainda não acabou essa pandemia, que é a mesma coisa, deu uma parada na vida da gente. Todos nós fomos ameaçados. Será que eu vou morrer? Muita gente. Depois, quanto tempo eu vou parar de trabalhar? Sim, a vida nos impôs uma nova realidade. E a gente tem que enfrentar. Como eu falei, quando eu fui para cá, eu vou escrever um livro. Eu escrevi um livro, fiz mais uma coisa, entre outros projetos que eu desenvolvi. Então, eu acho que a gente deve procurar ter essa atitude de confiança, de esperança, acreditar na ciência, né, acreditar ter acesso ao tratamento. Essa é a grande nossa dificuldade, é conseguir que as pessoas acessem. E o livro foi feito dentro dessa finalidade. O livro, como você falou, eu vou mostrar aqui, chama-se Câncer de Mama, Aprendendo a Prevenir e a Superar. É um livro que ele é num formato de perguntas e respostas e ele objetiva trazer essas informações de uma forma bem didática para a paciente. E esse livro ele encontra-se à venda pela Amazon, pela Submarino, pelas lojas americanas, pela internet, você consegue comprar pela editora Autografiou, ou então entrando no próprio site da autografia.com.br. O livro se encontra, é um livro de custo baixo, e com isso, muitas informações, inclusive, como eu falei, os direitos das pacientes. Porque a paciente que teve câncer de mama, ela tem direito, se ela for aposentada, pensionista, a isenção do imposto de renda na sua pensão. Aquelas que foram operadas têm direito a levantar fundo de garantia ou a comprar carro com isenção de impostos. Existe uma série de benefícios, existe todo um arcabouço legal para esses pacientes, que muitas vezes os pacientes não sabem, e por não saberem, não têm acesso a esses direitos. Hoje, as pacientes jovens podem congelar óvulos e ter suas gestações. Eu já tive vários pacientes que tiveram câncer de mama e depois tiveram filhos, puderam reproduzir. Então, grávidas, nós estou com grávida que teve câncer e que vai ser tratada, operada. Então, eu acho que nós estamos diante de uma situação assim há muita esperança. E essa é a mensagem principal a ser transmitida para os pacientes. Tenham esperança, acreditem na ciência e vai dar tudo certo. Que legal. Doutor Maurício Magalhães Costa, muito obrigado pela sua entrevista, conversando com os amigos do RBV Notícias, através das rádios e também das plataformas digitais. Agradecendo mais uma vez, em nome do senhor, valorizar aqui o trabalho de todos os profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, e também de um trabalho que eu sempre faço questão de citar quando a gente fala nesse assunto, que é o da Rede Feminina de Combate ao Câncer de mama, ao câncer de colo de útero, e que tem atuações
nos nossos municípios aqui da região e tem a nível de Brasil, maioria dos municípios, né, dos médios e grandes municípios. Então a gente sempre enaltece esse trabalho também social que é feito com relação a isso, a esse tema, e claro, aos médicos aí que têm o conhecimento e dão o suporte aí da ciência para os pacientes que têm câncer de mama e que estão aí na esperança da cura. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a vocês, um grande prazer e estou sempre à disposição. Esse foi o Dr. Maurício Magalhães Costa, autor do livro Câncer de Mama, Aprendendo a Prevenir e Superar. Muito obrigado a todos que acompanharam essa entrevista.